Boa tarde. Boa tarde, não, bom dia. Eu digo sempre bom dia e hoje começo por boa tarde. O meu nome é Telmo Fernandes. Falar-vos um bocadinho do meu percurso. Eu não vou falar de idades porque acho que vou ficar mal. O cabelo branco não. O cabelo branco parece dar mais idade do que aquilo que eu tenho. Tenho 26, mais ou menos. Eu comecei a trabalhar e estudar. Estudei recursos humanos e comecei a trabalhar numa startup de desenvolvimento de software, de hardware principalmente. Portanto, não sei, vocês devem saber um bocadinho disto, ou pelo menos devem ter algumas ideias. O PCB, na altura, aquelas placas eletrónicas, nós fazíamos isso dentro da empresa, ou seja, para fazer os testes. Eu fui trabalhar o colaborador número 3, depois fomos crescendo, fazia tudo nessa empresa. Cheguei a certa altura, terminei o curso, porque decidi, de facto, trabalhar mesmo em recursos humanos. A empresa era pequena, tinha 30 ou 40 pessoas. Fui para trabalhar para uma empresa fantástica, ao contrário, que foi a minha pior experiência de trabalho até hoje. Trabalhei numa indústria de cortiça, tradicionalismo máximo, e havia 3 acionistas, 3 irmãos que não se entendiam. Tive mais ou menos 3 anos nessa empresa. Depois, não sei muito bem o que é que aconteceu, porque tinha 23 anos, 24 anos, não, 25 anos, fui contactado por uma empresa de Executive Search. Foi a primeira vez que eu percebi que havia esse tipo de empresas, e fui trabalhar para a Portucel Indústria. A Portucel, produtora de pasta de papel, e a área onde eu estava era de embalagens de cartão. No final de 2 meses fui promovido, foi sorte só, fui promovido a diretor de recursos humanos do país na área de cartão. Depois fui para uma empresa de engenharia. Fizemos muitas coisas lá, só para vos dar assim um background muito rápido. Fui depois para uma empresa de engenharia, telecomunicações e energia, portanto a instalação, os projetos e instalação de redes de fibra óptica e de sites de telecomunicações, e também as redes de transporte de energia e distribuição. E estive lá 7 anos e a certa altura estava demasiado confortável, já sabia o que é que ia acontecer naquele dia, já estava muitíssimo bem, e surgiu uma oportunidade fantástica de ir trabalhar para uma empresa chamada Natixis, que é um banco francês que fatura uma carrada de dinheiro por ano e depois tem resultados ainda maiores, que é um banco. Portanto, estava eu numa área de engenharia, da área de engenharia fui para um banco que implementou um centro de IT no Porto. Nós, em 2 anos e meio, contratámos 700 pessoas de IT, 700 profissionais de IT. Eu vou só vos contar aqui 2 ou 3 histórias, porque isto é curioso. Das primeiras 10 conversas que eu tive, há 3 que me marcaram e foram das primeiras. Uma foi com uma pessoa que tinha sido diretor de recursos humanos de uma empresa, não sei se vocês conhecem, a Mindera, ou a Blip, que depois passou para a Mindera. A Blip no Porto é uma... Quem é que conhece a Blip? Quem é que conhece a Mindera? Ok, pronto, está bonito. A Blip é uma empresa que faz programação de jogos online, basicamente. Resumindo, é isso que eles fazem. E ele disse-me, 600 pessoas? Esquece. Não vai, o plano era 600 pessoas em 3 anos. Esquece, não vai acontecer, isso não existe, impossível. Eu não conhecia nada da IT, eu trabalhava em engenharia, mas não conhecia da IT. Quando eu ouço estas coisas, eu digo, bem, eu não sei como é que isto vai ser possível, como é que eu vou... No que é que eu meti, basicamente. Outra conversa que eu tive foi com um professor de uma universidade de Lisboa, que eu não vou nomear, que foi na Landing Jobs, em 2017, numa conferência, diz, 600 pessoas, mas isto é em público, ou seja, estava para aí, estava talvez 300 pessoas, diz, não, a Natixis não vai contratar nada, 600 pessoas, não existem 600 pessoas, nem existem 600 developers no Porto. Não vou dizer como é que correu, mas não correu bem em palco, não correu mesmo bem, porque houve ali alguma reação da minha parte. E depois houve uma terceira, que é uma empresa consultora, que eu não vou dizer o nome, só por uma questão de não estar a divulgar aqui, que disse a mesma coisa, esqueçam, o mercado não suporta mais ninguém, mais uma empresa a vir para o Porto, ainda por cima com tanta gente. E a verdade é que eu imprimi aquilo que estas pessoas disseram. Não teve muito tempo no gabinete, porque, entretanto, nós mudámos de piso, mas eu imprimi aquilo
no gabinete a dizer, pá, não vai possível, não há pessoas, não dá. Só para terminar, eu entretanto mudei para a Emergent, tive 3 anos na Natixis, quando eu saí tinham, como vos disse, estavam 700, neste momento estão perto dos 800 colaboradores. A Emergent é uma empresa, não é consultora, é uma empresa que, se quiserem, faz desenvolvimento de software, mas o foco ou aquilo que era a sua gênese é transformação digital, projetos de transformação digital. Pronto, isto para vos dizer que, no fim, o sucesso da Natixis, e eu não vos vou falar demasiado da empresa, vou-vos depois começar a falar, se quiserem, do aspecto humano. O sucesso, olhando para trás e agora que já passou algum tempo e foi muito, muito intenso, deveu-se basicamente à nossa transparência. Houve uma coisa que nós, desde o primeiro dia, primeiro ponto, em 2017 lembram-se do BES. Ainda hoje se lembram, não é? Vamos a pagar a fatura. Em 2017, surgir no Porto a dizer somos um banco, porque é uma empresa corporativa, uma empresa gigante, estamos a falar só, a Natixis fatura 9 mil milhões de euros, o grupo fatura 25 mil milhões de euros, portanto, é uma dimensão significativa. Portanto, há muitos processos para tudo e, portanto, para vir para Portugal, o que é que nós somos? Um banco. Não vamos ser outra coisa diferente, somos um banco. E a dizer, não podemos ser um banco, porque em Portugal, neste momento, ser um banco, quando estão a falar-se de todas estas questões, o Banif penso que estava na altura também na fase de solução, etc., não podemos ser um banco. Começámos a comunicar como somos um centro da IT e o foco sempre foi esse. E aquilo que eu dizia, e que nós fizemos enquanto equipa, foi nós vamos ser honestos e transparentes com todas as pessoas que vamos contratar. E em vez de ir o Departamento de Recursos Humanos contratar as pessoas ou fazer as entrevistas, quando há as job fairs, que vocês já devem ter tido aqui algumas, já devem ter ido a muitas, ter muitas pessoas a falar, normalmente é o Departamento de Recursos Humanos. E eu era diretor de Recursos Humanos da empresa. E aquilo que eu disse, primeiro ponto, eu não percebo, quando se me perguntarem a diferença entre COBOL e Java, eu vou dizer, pois, é que um é de uma forma e o outro não é. E o dia-a-dia da empresa, como é que se trabalha dentro da empresa, também, eu vou dar a minha perspectiva, mas o Departamento de Recursos Humanos normalmente é visto como os vendedores de sonho ou vendedores de fumo, que nós somos a empresa mais fantástica do mundo, e eu estou a dizer isto, contra mim falo, porque eu estive nessa posição, dizer sempre somos os melhores, somos fantásticos, temos um espírito magnífico, temos tudo bom, mas depois a verdade é que quem deve fazer isto e quem deve conhecer a empresa, a melhor forma de conhecer a empresa é falar com colegas. Então aquilo que nós fizemos foi, pedíamos às nossas pessoas, às nossas equipas, para irem a estas feiras de emprego, para fazerem o processo de partilha de como é que era trabalhar lá. E para vos dar uma tradução, isto correu, como imaginam, muitíssimo bem, mesmo o turnover ou a rotatividade está abaixo dos 10%, que era muito bom. Mas há um outro ponto que eu vos queria dar nota aqui da questão do aspecto humano, é que a referenciação, ou seja, amigo traz amigo, tipo vendas de bimbi, uma pessoa referencia e depois ganha pelo outro, não era o ganhar, mas no último ano, ou seja, em 2019, no período em que eu lá estive, nós contratámos até setembro 140 pessoas, só a equipa interna. E dessas 140 pessoas, 50% vinham de referenciação. Ou seja, alguém que referenciava alguém que conhecia e tinha de conhecer, não é de género de... não é mais um canal de recrutamento, não é mais... Ok, mandem para aí CVs de todas as pessoas que tu conheces. Não, tens de trazer alguém que tu conheces. E 50% do recrutamento foi por essa forma. Isto para vos dizer que o aspecto humano, e há muitos outros aspectos, eu podia ficar aqui um bocadinho mais a falar, mas o relacionamento, nós estamos bem na empresa, nós sentimos que a cultura é ajustada. E não há empresas fantásticas, não há empresas magníficas, não há empresas que tenham tudo perfeito, não há. Isso não vão encontrar. Mas o referenciar alguém em quem nós confiamos e que nos conhece a nós e que pode referenciar a nossa empresa, que pode referenciar, olha, eu acho que tens aqui um bom lugar, um bom sítio para poderes trabalhar, resultou magnificamente bem. Posso dizer que a empresa reportava e reporta a Paris, e estamos a falar eu não me quero mentir, mas no primeiro ano, salvo erro, no programa de referenciação que eles tiveram, contrataram 8 ou 9 pessoas, em Portugal foram 60. Mas isto, para vos dar só uma nota da importância cada vez mais, que além da tecnologia, obviamente que a tecnologia é fundamental, os projetos hoje, quando nascem globais,
Estava a falar há pouco tempo com uma amiga que queria implementar na Amazónia um centro de... É uma incubadora, era uma coisa muito, muito complexa, ou pelo menos com várias variáveis, incubadora, e uma das sugestões dela era os indígenas, quando produzem os artefactos, por que não começar a vender para o mundo em vez de venderem só localmente nas lojas e, portanto, passarem a ter canais, começarem internacionais ou começarem globais. Isto para vos dizer também que muitos de vocês vão trabalhar, e em Lisboa isto acontece muitíssimo, em empresas internacionais, trabalham com clientes, com parceiros internacionais, e eu dava-vos aqui nota de... Nós hoje falamos muito da diversidade de género, que é fundamental. Trazer mulheres para a área da IT, sem dúvida. Trazer homens para a área da RH, que não é uma coisa também muito comum. A diversidade é um balanço, mas é muito para além daquilo que é a igualdade de género ou o equilíbrio entre os géneros. Vocês aqui, quem é que sabe... Eu vou tentar interagir um bocadinho para está tudo... Ou eu estou a ser muito sério. Nos Estados Unidos, celebra-se o Natal, sim ou não? Sim? Não. Ninguém acha que não. Pronto. O dia mais importante nos Estados Unidos é o Dia da Ação de Graças. É o Thanksgiving Day. E eu, quando vos estou a dar isto, acham que nós... Vou pegar no exemplo de Nova Iorque, mas acham que as pessoas desejam um bom Natal no fim, quando é Natal, naquela fase das férias? Sim ou não? Desejam um bom Natal? Sim? Não. É holidays. Porquê? Porque a multiculturalidade, a existência de outras religiões, quando nós... Também há aqui uma parte muito legal, porque se disseres bom Natal, eu não sou cristão, portanto vou pôr um processo contra a empresa que me está a discriminar, isto também existe, mas não há uma boas férias ou bom descanso. E este tipo de coisas é um exemplo. Eu hoje trabalho... A primeira reunião que eu tive na Emergent, eu tinha russos, ucranianos, letões, irlandeses, escoceses, ou um escocês, americanos, gregos, e havia lá um tuga, que era eu. E a verdade é que num ambiente destes, nós esperamos, eu esperava, com uma experiência que tive até na Natixis, esperava algum domínio da nacionalidade predominante. A empresa é inglesa, portanto esperava que houvesse ali alguma predominância inglesa, e de todo. Eu fui respeitado como os outros, fui ouvido como os outros, não havia diferenciação nenhuma, se quiserem, eu não me senti minimamente diferenciado. Mas o relacionamento com eles, com cada um deles, acham que era igual, sim ou não? Acho que acima havia um sueco também. Não. O sueco e o americano, não me toques. Literalmente, a Alison, que é a diretora de marketing que trabalha nos Estados Unidos e é a diretora do grupo, e isto é uma questão... Como é que eu dizer? É uma questão de espaço. A bolha deles é muito maior do que a nossa. Eu não toco, quando cumprimento, nem sequer, em alguns casos, nem sequer um aperto de mão há. É hi. Os americanos têm por tradição acabar uma reunião que possa correr muito mal, good work. E foi muito mal, ou seja, levámos na cabeça do início ao fim, e no fim, good work. Eu não estou a perceber good work porque isto correu mal, porque é que vocês estão a dizer good work. Os russos, aquilo que nós imaginamos é 100% verdade e 100% errado, ao mesmo tempo. Frios, aquilo parece que o mundo está a cair e eles continuam com uma cara, não se passa nada. Mandamos a maior piada que o inglês riça à fartazana e o russo está... Eu não percebi a piada. Ou seja, primeiro que se desmonta, aquele é literalmente um cubo de gelo. A verdade é que depois, quando nós começamos a falar um bocadinho, e isto com a terceira, quarta conversa, arrancar um sorriso continua a não ser fácil, mas começam a falar um bocadinho mais. Isto tem a ver por muitos outros aspectos, tem a ver com cultura, tem a ver com o tipo de serem um país, eu não quero dizer comunista, mas ter uma história comunista. Os Estados Unidos é um país muito mais liberal, mas estas diferenças, eu começo sempre os e-mails, e acredito que eu não tenho paciência nenhuma para isto, mas agora tenho que ganhar.
Começo sempre o e-mail, sempre mando um e-mail para a Inglaterra, sempre. Espero que estejas bem, que tenhas tido um bom fim de semana e que esteja tudo ótimo contigo. Sempre. Porque é prática deles. E isto, quando eu estou-vos a dizer isto, porque é a questão do ajuste cultural. Os franceses têm várias características, eu vou só dar um exemplo. Os franceses e os belgas são os únicos países do mundo, e há estudos, quando eu digo há estudos científicos mesmo, não é empíricos, que se quiserem, caracterizam os países e a forma de estar e a cultura deles. Ou seja, se quiser, alguns traços principais. E são 6, mas não interessa. Há 2 traços característicos, mas eu, mais do que se calhar os traços, vou-vos dizer como é que é trabalhar com um típico francês, e não são todos, felizmente, ou com um parisiense, que é, eu trabalho com é o meu colega ou é da minha equipa e, por regra, são países hierárquicos, ou seja, não é obedecem, precisam de hierarquia. Ou seja, o meu trabalho não é definir as regras, eu preciso de regras, e a hierarquia é um bocadinho isto, eu preciso de orientação, não é questão de ser um país hierárquico, nós também somos, mas eu preciso de orientação, portanto, se tu me vais dizer, é o teu papel dizer-me o que é que eu tenho de fazer, e, portanto, diz-me lá o que é para fazer. Não chegamos ao extremo de não haver espaço à criatividade, não é nada disso, é uma questão de, ok, eu preciso de uma orientação e tu tens o poder formal na empresa, portanto, diz-me tu o que é que vais fazer. E então, eu demorei muito tempo a aprender isto e não foi da melhor forma, posso-vos dizer. Porque aquilo que me pediam era, ok, então define-me lá diz-me lá o que é para fazer. Então, com Paris muitas vezes, e não só, mesmo cá, eu lá definia quais eram as orientações e depois ia discutir com eles, dizer, olha, o que é que tu achas? Se levar alguma coisa já feita, esqueçam, porque está feito, já me estás a dizer, eu não fui envolvido. Se é envolvido antes individualmente, vai dar outro problema, porque, ok, não envolveste todos. Portanto, fórmula mágica não vos vou encontrar, não vos vou dar, porque ainda quando saí ainda estava à procura. Mas para dizer que, basicamente, precisam de orientações, não é? Ordens, orientações e de regras. E depois fazem uma coisa fantástica, que é, depois de terem as regras, o que é que eles fazem? Incumprem sistematicamente. Só porque é uma regra. E porque, no fundo, é o espaço depois da liberdade que querem ter e, às vezes, até de contrariar a regra. Quando a regra não lhes dá jeito, vai à volta. E eu, quando digo isto, nós podemos dizer, nós somos iguais, acham que os portugueses são iguais ou nem por isso? São iguais. Não são iguais. Eu diria que, em princípio, somos parecidos na lógica do vamos lá dar a volta a isto. Ou seja, a regra é esta, onde é que está aqui o furo para dar a volta, para continuar a regra? Os franceses não é assim, é não quero saber da regra que tu definiste, ou que nós definimos, em conjunto, isoladamente, ou quer que seja, mas agora, eu vou fazer o que me apetece. E quando vamos ter com eles a dizer, nós não acordámos isto, eu não acordei nada. Isto foste tu que me impuseste. E, além disso, eu não me lembro se isto ficou por escrito, isso como é que... Tenho a certeza disto. Mas isto para vos dizer o quê? Tenham atenção aos aspectos culturais. Os choques culturais e os choques dentro das empresas estão muitas vezes ligados com o relacionamento. Nós já temos dificuldade de relacionamento, ou não temos. Dois seres humanos há normalmente duas perspectivas diferentes sobre alguma coisa. Sempre. Portanto, o chegar a acordo, a língua. Eu penso em português, traduzo para inglês, falo em uma versão de inglês, ele vai ouvir em inglês, vai traduzir para uma versão francês. Portanto, imaginem a mensagem aquilo que eu queria dizer, ou que eu pensei que ia dizer, e aquilo que ele recebeu. E o inverso. E estas coisas podem parecer muito simples. Isso não é crítico. Tenho que saber bater código, ou eu tenho que saber qual é que vai ser a nova tecnologia, ou definir os requisitos, ou o que quer que seja, não é só IT. Isto é o fundamental nas empresas. E quando eu digo fundamental, o relacionamento, a forma, o espírito e a cultura que se cria dentro da empresa está assente aqui. E, portanto, mesmo que não tenham formação, procurem Google It, vão ver montes de informações e apercebam-se deste aspecto. E quando eu digo que tratem dele, é mais, tenham consciência de que isto existe. Porque não é tão simples quanto isso contornar estas dificuldades ou estes desafios que existem no dia-a-dia. Já que estão aqui alguns não, mas dezenas, eu ia fazer só um desafio, que é uma coisa que eu tenho dito há algum tempo e
gostava de verificar, porque falamos também das novas gerações, da diferença das gerações Y e Z, e uma letra nova que hão de inventar, e as versões, ou as gerações mais envelhecidas, mais maduras, o que queremos. Um cenário. Vocês têm duas empresas exatamente iguais, com exceção de duas variáveis. Quando digo exatamente iguais, é ambiente espetacular, tudo, equipa porreira, tudo ótimo. Há duas variáveis que vocês têm nesta empresa. A empresa A é um negócio normal, ou seja, não tem nada... é um negócio, não quero dar um exemplo, é uma empresa de desenvolvimento de IT que trabalha para todo o tipo de clientes do mundo. Okay? E tem uma empresa B e o trabalho é exatamente o mesmo, mais uma vez. E é aquilo que vocês sempre queriam nas duas. E a empresa B é uma empresa, eu não queria dar um setor, mas, por exemplo, uma tabaqueira, uma indústria de tabaco. E essa é a primeira diferença. E a segunda diferença é que líquidos, vocês vão receber mais 30% na tabaqueira. E agora peço-vos 30 segundos e respondam sinceramente, porque é mesmo, eu vou-vos explicar o porquê desta pergunta já. Se puderem, se não se sentirem envergonhados. Quem é que escolheria a empresa tabaqueira? Quem é que escolheria a outra empresa? Ok. Eu vou-vos dizer porque é que eu fiz esta questão, ou porque é que eu coloquei esta questão, porque eu tenho a questão das novas gerações, da ligação ao propósito. A minha experiência contraria aquilo que assisti agora, que é a maioria. Há aí alguns indecisos que ainda ficaram a pensar muito bem, se calhar vou para uma terceira empresa, ou não vou para... ficaram na dúvida. Mas a minha experiência é que hoje o mais importante de trabalhar numa empresa é o meu propósito, não é o propósito da empresa. A maior parte das pessoas levantou a mão dizendo que iria para outra empresa, não para a tabaqueira. Mas aquilo que eu noto, e quando vos digo isso também quero-vos dar aqui, não é reforçar, é mais uma reflexão. Mais do que eu trabalho numa empresa, aquela empresa que eu vos falei, tenho alguns colegas que trabalham na Blip, e há algumas pessoas, curiosamente as mais séniores, que começam a não se identificar com o propósito da empresa. Curiosamente, atraem pessoas júniores fácil, têm tudo aquilo que as empresas novas têm, as mesas de ping-pong, não é só isso, mas têm uma estrutura hierárquica achatada, são pet-friendly, dão comida aos veganos e aos carnívoros, fazem tudo aquilo que as novas tendências eles fazem. Têm dificuldade em recrutar pessoas mais séniores. E eu só uma pessoa que conhece a Blip, portanto, estou safo. Mas as pessoas estão com dificuldades precisamente por causa do propósito. Porque aquilo que eu tenho, que é a minha percepção, é que quanto mais maduros nós ficamos, ou mais experientes, mais relevância damos a este propósito. Os que levantaram a mão a dizer que não iriam para a tabaqueira, reflitam bem se de facto é isso que vocês fazem. Quando reflitam, não é mais pelo aquilo que exteriorizaram do que vocês acreditarem nisso ou não. Porque aquilo que eu sinto é que as gerações mais novas querem o seu propósito. O que é que eu quero nesta empresa? Como é que eu me vou sentir? Eu vou crescer, vou-me desenvolver, tenho um ambiente porreiro, tenho colegas com quem temos um bom espírito, que o trabalho é desafiante, é interessante, estou a aprender. Esse é o nosso propósito. E as empresas cada vez mais se estão a focar nisto. As empresas cada vez mais se estão a focar em garantir, e felizmente, em garantir que as pessoas encontram o seu propósito na empresa. Isto também leva a que as pessoas estejam menos tempo nas empresas do que estavam há uns anos atrás. Ainda tenho 2 minutos. Só para vos dizer uma última coisa, que foi uma reflexão que eu próprio fiz também, sobre aquilo que são os valores e o que é estar numa empresa. É difícil estar numa empresa em que nós nos identifiquemos com tudo. Há sempre alguma coisa que corre mal, ou é o Departamento de Recursos Humanos que tem uma regra qualquer que ninguém gosta, ou é o meu líder que tem um feitio XPTO, ou é o meu colega que não partilha a informação, ou é o ar-condicionado que não funciona, ou é as obras ou há obras na rua que me incomodam. Posso-vos dar um exemplo. Eu recebi um e-mail de uma empresa com 600 pessoas em que dizia era tudo muito bom há um ano atrás, quando se trabalhava neste espaço fantástico,
temos um ambiente magnífico e agora tudo mudou. Porque há obras na rua e ouço o barulho dos martelos pneumáticos e não consigo trabalhar. E, portanto, quando eu vos digo isto, há uma subversão às vezes, não há uma subversão, mas há uma inversão de que não dá para ir chegar lá e dizer abafadores no martelo pneumático. As empresas não podem, quer dizer, depende das empresas, mas em princípio não podem, a não ser que seja a empresa produtora dos martelos pneumáticos, consegue reduzir o barulho, mas mesmo assim fica difícil. Mas isto para vos dizer que é impossível estar em empresas perfeitas e deixo-vos aqui 3 ou 4 conselhos acima de tudo. Quando vocês que estão a sair agora da universidade, ou que vão sair, quem quer ser empreendedor e quem quer criar uma coisa à sua imagem, antes de pensarem em trabalhar para alguém, e é preciso ter alguma coragem, mas é o momento certo, começar um projeto próprio. Vão apresentar projetos com ideias, com sugestões, não conheço o detalhe, mas com o empreendedorismo e com alguns apoios que existem hoje em Portugal, isso é uma opção. Se forem trabalhar para outra empresa, façam muitas perguntas, muitas. E não estejam na entrevista, e isto acontece ainda hoje, que é, e então tens perguntas para fazer? Não. Mas se não há assim nada? Quando é que me dá o feedback? Façam todas as perguntas, por mais tontas que possam parecer, não só sobre as perks, sobre as coisas nice to have que as empresas têm, mas façam perguntas, como é que é o espírito de equipa, como é que é trabalhar com outros, posso conhecer o espaço, posso conhecer a equipa, porque é a melhor forma que vocês têm, porque são vocês, não são só vocês, a empresa escolhe, mas vocês também escolhem. Nós também escolhemos o sítio para onde vamos. É óbvio que com o mercado como está agora, isto aqui, uma pessoa ao final de 6 meses ou 1 ano muda, mas isso não é bom. Eu acho que não é bom para ninguém. Não é bom para nós, porque aprendemos, sim senhora, mas ao final de algum tempo, 6 meses... Para terem uma noção, um diretor de recursos humanos demora pelo menos 1 ano a poder começar a ter algum impacto na empresa. Dependendo do tipo, mas até conhecer os cantos à casa, 1 ano no mínimo é perdido. Portanto, alguém que sai da universidade, os primeiros 3, 6 meses não andam a produzir grande coisa ou andam a aprender os cantos à casa. Por isso, façam todas as perguntas, todas. E não tenham vergonha de fazer perguntas, porque ainda por cima, nesta altura, tudo é permitido, portanto, podem fazer perguntas tontas à vontade. Então vai ser por isso, à partida, ou pelo menos, tontas não convém, desculpem, mas pelo menos desafiantes, façam-nas. Peçam para falar com o vosso líder, mais do que managers e gestores e diretores, hoje há lideranças. E os líderes não são só, às vezes, o líder formal da equipa, ou se quiserem, aquele que nos aprova as férias, mas também há lideranças informais nas empresas. Aliás, sempre houve. Hoje têm cada vez mais um papel importante. Estejam atentos quando estiverem nas equipas, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer as equipas, de perceber como é que é a dinâmica. Vai ser pouco tempo, vai ser um ambiente informal, mas percebam como é que se vive este ambiente e esta atmosfera, se quiserem. Depois, outra coisa que vos deixo, não desistam. Esta questão dos 6 meses, não desistam. Isto de trabalhar numa empresa, eu há uns anos atrás disseram uma coisa gira que me ficou na memória, que é, às vezes estamos numa empresa e é como ir ao circo. Chegamos lá, sentamos e esperam que os palhaços venham e nos façam rir ou que nos façam ficar bem dispostos. Não. Nós fazemos parte das empresas, nós temos que deixar o nosso input na empresa. É esperado, ou pelo menos eu espero, de mim próprio e de quem trabalha comigo, que se dê o seu contributo, que dê a sua opinião, obviamente, de uma forma construtiva, de uma forma educada, isso não está em questão, mas que dê o seu input. Que diga que dê a sua opinião. Depois também tem que aceitar ou não. Não é fazer birra porque dizem que não e a minha ideia é que era melhor e tinha que ser e não. Há outras ideias e é importante que nos expliquem por que não, mas partilhem e tentem... E aquelas coisas que vocês não gostam, que vos chateiam, exceto, por favor, a história do martelo pneumático, não. Mas outras, atuem. Porque a questão é que as empresas cada vez mais têm que ser dinâmicas e aproveitar as sugestões, as ideias de gente, não é nova, mas nova na empresa, não é só a idade. Porque eu fico chateado, com certeza que fico chateado, quando vejo startups que não têm pessoas com mais de 40 anos. A diversidade também é isso. Também é ter pessoas com outro tipo de experiência, com outro tipo de visão, com outro tipo de maturidade, que são perfeitamente compatíveis com visões disruptivas. Mas para vos dizer, partilhem as vossas ideias de forma construtiva, uma vez mais. Perguntem por que não, ou porque é que não vai poder ser,
E não desistam. Porque aquilo que acontece quando nós... E há erros de casting, podem escolher a empresa errada, ou não fazerem a opção certa, mas não desistam. Porque aquilo que eu começo a sentir é que esta rotatividade, afinal, normalmente o período de saída de um colaborador são 18 meses. O primeiro ponto são os primeiros 3, 6 meses que entram, depois esperam pela revisão salarial e pelo bónus e depois vão embora. Isto, quando eu vos digo não desistirem, é se vocês gostam do ambiente, se gostam da cultura, se se identificam com a empresa, trabalhem para mudar. Não é uma revolução bottom-up, é a forma como as empresas hoje, na minha perspectiva, devem viver e devem aprender. Eu tenho 39 anos, aprendi muitíssimo com uma pessoa de 27 anos que trabalhou na minha equipa e que é a pessoa com mais potencial com quem algum dia trabalhei. Desafiava-me todos os dias, era hiper cansativo, era ter que pensar, ter que explicar o porquê não, mas vale a pena porque no fim ganhou a empresa, ganhei eu porque me amadureci e cresci bastante e ganhou ela seguramente porque também é uma melhor profissional hoje. Penso que vou ficar por aqui, se não ficava mais 20 minutos a falar. Obrigado.